Que a graça do Senhor Jesus Cristo venha estar com todos nós nessa manhã. Primeiro, um motivo de gratidão de mais uma vez poder contribuir com cada amado ouvinte, principalmente aqueles que estão inscritos no meu cantinho. Que Deus venha nos abençoar, não só a mim, mas todos que estão inscritos. E também fazer um apelo, amados. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se você passar por lá para ver esta mensagem, se inscreva. E aqueles que foram ver o vídeo, não esqueça de dar o like, porque o like é muito importante para o nosso trabalho. Meu trabalho é um trabalho humilde, mas é na humildade que Deus se agrada. Eu sempre trago uma mensagem de conforto, uma mensagem de esperança, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque só nele nós podemos encontrar essa força, essa esperança, essa paz, porque Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso bem maior, Ele é o nosso tesouro, que nós devemos cada dia adquirir mais e mais. Por isso, eu peço mais uma vez, vocês amados que estão inscritos no meu canal, quando vocês forem ver o vídeo, dê o like. Dê o like, porque assim eu fico sabendo que o meu trabalho está sendo visto e as pessoas estão gostando. Não que seja para a minha honra, porque a honra é dele. Importa que ele cresça e eu diminua. Porque a honra é dele, a glória é dele, tudo é para ele, porque ele criou todas as coisas. E para não ficar somente nas minhas palavras, porque a palavra de Deus ela é mais importante do que tudo. Eu quero fazer uma meditação aqui, nessa manhã, para que vocês possam ver e compreender o projeto de Deus. Porque muitas vezes nós achamos que somos pequenos. Nós somos pequenos diante da grandeza de Deus, mas diante dos homens nós somos grandes, porque nós somos herdeiro e filho de Deus. Quero fazer uma leitura que se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5, e o verso 20 e o 21. Estou em Romanos, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5, e o verso 20 e 21, que diz assim a palavra do Senhor Deus nesta manhã. Leiamos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus e aleluia. Apóstolo Paulo, os amados, são conhecedores do projeto, da história que aconteceu com Paulo. No vídeo anterior, eu dei uma ênfase sobre Paulo. Mas Paulo aqui, ele está escrevendo aos romanos, um povo judeu que se encontrava em Roma, um povo que conhecia toda a lei, todo o Torá. Mas agora Paulo chega ali e vai anunciar a boa nova, o evangelho, a graça manifestada através de Jesus. Se nós lermos a carta de Romanos toda, ela vai falar sobre lei. Então o apóstolo Paulo, ele tem esse cuidado todo especial de anunciar a palavra de Deus, porque ele viu grandes coisas, aconteceu grandes coisas na sua vida. E agora Paulo está falando para aquelas pessoas, olha, vocês conhecem a lei, vocês estão debaixo da lei, vocês são escravos. Mas agora nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus. A lei, ela se foi manifestada, a lei, ela foi aplicada para que vocês tivessem o conhecimento do que era certo e do que era errado. Mas agora superabundou essa graça, onde reina o pecado. Mas a graça de Jesus é maior do que o pecado, porque Jesus, ele pode perdoar os teus pecados. Jesus, ele pode fazer algo que você não pode fazer. É tanto que antes
Eu vou ler aqui para você. Em Romanos, o mesmo capítulo 5, verso 15, diz assim: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Jesus Cristo abundou sobre muitos. Abundou o quê? Essa graça manifestadora. Jesus Cristo, Ele é o nosso único Redentor, Ele é o nosso único Salvador. Mas agora, Paulo está falando para aquelas pessoas. Se nós for ler lá em Atos dos Apóstolos, Paulo vai falar para Pedro, porque Pedro ainda estava num costume judaico. Mas aquele costume judaico agora não valia nada, porque o que valia era a graça de Deus manifestada através das pessoas. E Paulo vai ser agora um grande homem, anunciador da palavra de Deus, porque Paulo, ele era conhecedor. Os amados ouvintes, os amados irmãos, são conhecedores que Paulo foi instruído nos pés de Gamaliel. Gamaliel era um doutor da lei, era um homem que conhecia toda a lei, um homem que conhecia a palavra de Deus. E Paulo teve o ensinamento daquele homem. Mas Paulo vai dizer que aquilo ali não adianta nada se ele não conhecesse a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele é a única fonte que leva ao céu. Paulo agora vai se manifestar através do conhecimento espiritual que ele teve com Jesus Cristo. Uma graça que se manifestou através da sua pessoa. Ele agora vai falar para aquele povo judeu que está ali em Roma, que Jesus Cristo é a única salvação. Que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Aleluia. Paulo agora vai se entregar de corpo e alma, defendendo essas boas novas, defendendo esta palavra gloriosa, porque aqui é a fonte de salvação. É aqui que está escrito o alimento para a nossa alma, o alimento que nos fortalece, o alimento que cada dia nós crescemos nessa graça manifestadora através de Jesus Cristo, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim, intercedendo por ti. Aleluia, oh glória! Jesus, ele é maravilhoso. Jesus, ele não se importou com os teus defeitos. Ele foi levado para aquela cruz, mesmo sendo inocente. Mas ele passou tudo por aquilo. Ele tinha que passar, porque era um projeto de Deus, para que o homem tivesse uma religação, para que o homem tivesse uma religação com Deus através daquela cruz, porque o seu filho amado teria que morrer naquela cruz, para que eu tivesse vida eterna, para que você tivesse vida eterna. E através dessa escritura que está registrada aqui, que você pode conhecer o projeto de Deus. Não é o irmão Dedé Muniz, não é o Dedé Muniz que tem esse conhecimento, mas é o irmão Dedé Muniz e outros pastores e outras pessoas que anunciam essas boas novas, porque aqui está escrito a verdade. Jesus falou: conhecerei a verdade, que a verdade vos libertará. Jesus também falou: examinai as escrituras, porque elas testificam de mim. Ela mostra Jesus. Desde o Antigo Testamento, que os profetas anunciam a vinda de Jesus. E aquele povo que for escolhido, eles rejeitaram o Senhor Jesus, eles mataram o Senhor Jesus, não deram crédito à palavra do Senhor Jesus. Mas o profeta Isaías, ele profetizou lá no capítulo 53. Ele profetizou, mas as pessoas não deram crédito. João Batista veio preparar o caminho, anunciar o reino de Deus, para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, dos seus maus caminhos, mas as pessoas não deram crédito. Mas vem o Senhor Jesus se manifestando
no seu poder glorioso, anunciando as boas novas, transmitindo, escolheram 12 homens para anunciar essas boas novas. Mais tarde vem Paulo na sua conversão, e Paulo agora vai se dedicar. Que Jesus é essa graça manifestadora. Não importa onde abundou o pecado, porque a graça do Senhor Jesus, ela supera todo o pecado. Ela supera toda a abundância do pecado, porque a graça de Jesus superabundou. Essa graça que você foi alcançado, essa graça que eu fui alcançado, essa graça que eu tenho me alegrado a cada dia, quando eu examino as Escrituras, eu me alegro na presença do Senhor, porque eu sei que aqui é a palavra de Deus que eu estou falando. Aleluia, glória a Deus. Eu não entendo, amado. Sempre nós costumamos falar. As pessoas estão em encontro com o Senhor Jesus. Fica alegre na obra e em todas as coisas. Mas depois se esmurece pela circunstância da vida. Muitas vezes se espelha no pastor. Muitas vezes se espelha no irmão ou na irmã. Muitas vezes se espelha no irmão que louva ou na irmã que louva. Ou na irmã que prega ou no irmão que prega. E às vezes ele tem uma decepção com aquela pessoa, se decepciona, e aí esmorece. Mas eu quero dizer para você, amado, que esteja passando por qualquer momento de tristeza do teu coração, por umas circunstâncias assim, eu quero te dizer, não olhe para o homem, mas olhe para aquele que é o consumador da nossa fé. Ele é o soberano, Ele é o bendito, Ele é bom, Ele é amoroso, Ele é maravilhoso, e Ele tem um cuidado todo especial contigo. Jesus não morreu por meia dúzia, Jesus morreu para todos, porque a palavra diz que Ele morreu por todos. Embora muitos não reconheçam isso, mas o nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus santo, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus fiel. Você pode até dizer, eu não acredito em Deus. Mas deixa eu te contar uma história. Numa certa feita, numa sala de aula, tinha um professor ateu. E ali tinha uma criança de 13 anos, cristã. E aquele ateu sabia que aquela criança era cristã. E ele fez um desafio, tirou um ovo do bolso do seu paletó e falou: as pessoas dizem que existe Deus. Eu não acredito que existe esse Deus que as pessoas falam, principalmente os cristãos. Eu vou pegar esse ovo e vou jogar no chão. Se esse ovo não quebrar, aí eu vou me converter ao cristianismo. Aí eu vou entender que existe um Deus. Mas se esse ovo não quebrar, é porque Deus não... Se esse ovo quebrar, é porque não existe Deus. E ali se levantou aquele garoto de 13 anos e falou para ele: existe um Deus sim, um Deus criador dos céus e da terra. Um Deus, se você está aqui lecionando esse ar que você respira, é porque Deus te tem concedido. E aquele homem desafiou: pois eu desafio, eu vou jogar esse ovo, se ele não quebrar, aí eu creio que existe um Deus. E aquele garoto olhou para aquele professor e falou: antes de você jogar esse ovo no chão, eu vou fazer uma oração. E aquele garoto começou a orar: Senhor, eu sei que tu existe. Eu sei que tu existe, Senhor. Eu sei que tu existe. Mas que esse homem, quando ele for pegar este ovo para colocar no chão, que as mãos dele, Senhor, venham ficar paradas. Que ele venha cair no chão, Senhor. Que ele não venha ter vida. Ele não vai acreditar na minha oração. Mas o Senhor mostra para ele que tu existe. Através que esse homem vai fazer esse grande feito. Mas ele vai parar as suas mãos. As suas mãos não vão mais ter força para jogar este ovo. Para jogar este ovo.
e ele venha cair no chão. E aquele garoto falou: amém e amém, eu te peço em nome de Jesus. E aquele professor ficou parado ali, sem saber o que fazer. E ele não teve a coragem de jogar o ovo no chão. E ele falou: está encerrada a aula. E foi para a sua casa. E quando chegou na sua casa, contou a história que tinha acontecido naquela sala de aula. E a sua esposa falou: por que você não jogou o ovo? E ele falou: eu fiquei com medo de jogar aquele ovo e o ovo não quebrar e as minhas mãos ficar paradas e eu cair morto no chão. O que eu quero te dizer, amado, Deus existe. Deus está presente. Deus está presente. Deus é glorioso. Deus se manifesta a sua glória todos os dias, através da nossa vida, através do ar que nós respiramos. Confia em Deus. Você que está passando por alguma situação neste país, com essa enfermidade que tem assolado, essa enfermidade que tem tirado muito sossego, tem tirado muitas aflições das pessoas, principalmente aquelas que perderam seus entes queridos, que estão hospitalizados, alguns, outros já partiram, mas eu quero te dizer que o nosso Deus é um Deus de consolação, aleluia. Ele é um Deus que está presente no momento difícil das nossas vidas, aleluia. Ele é um Deus presente, Ele não é um Deus distante. Ele está aqui nesse momento, porque eu posso sentir a sua presença. E eu tenho certeza que você sentirá quando você se entregar de corpo e alma a esse Deus poderoso, a esse Deus que nos resgata, a esse Deus que nos tem libertado a cada instante da nossa vida. Não importa o que venha a acontecer, Ele é maior do que todas as coisas que vêm nos assolar. É Ele que nos dá a esperança de nós ser vencedor a cada dia. Porque aquele que está em Cristo Jesus é mais que vencedor. Enfermidade não vai te abalar para que tu possa negar o teu Deus. Nada vai abalar. Porque aquele que está firme na palavra de Deus, nessa rocha inabalável, ele está firmado na rocha. Essa casa está firmado na rocha. Essa casa pode vir um vendavais, pode vir, mas não vai cair, porque o nosso Senhor Jesus está no barco. E quando o nosso Jesus está no barco, ainda que ele esteja dormindo, ele vai acordar e vai dizer: aquieta-te, mar, aquieta-te, vendavais, tudo vai parar. Porque Ele tem poder para aquietar o mar, Ele tem poder para parar o vento, Ele tem poder para abrir o mar e o povo passar com seus pés secos. Ele tem poder para a pessoa tocar na rocha e sair água. Ele tem poder para um povo que saiu do Egito, passou 40 anos no deserto, a sua roupa não se desgastaram, a sua sandália não se desgastaram, porque Ele é poderoso, e Ele quando diz que faz, Ele faz, porque Ele é Deus, aleluia. E o apóstolo Paulo está aqui, anunciando essa graça, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, amados, não tenha medo, não importa o que tu fez, porque essa graça redentora, Ele vai superabundar aonde abundou o pecado da tua vida. Essa graça, ela vai te renovar. Essa graça, ela vai te fortalecer. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele é a nossa fonte de água viva. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o nosso caminho. Ele é a nossa verdade. Ele é a nossa vida. Ele é o nosso libertador. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Que o nosso Deus venha estar conosco. Que você, amado, venha ter um encontro com Ele. E você que está passando por um momento difícil, que você venha confiar nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, que o mais tudo Ele fará. Coloca a tua vida diante daquele que pode resolver toda a situação.
eu oro por cada um que está inscrito no meu canal. E aqueles que pedem oração, eu oro. Ontem um irmão fez um comentário, pediu oração, que está passando por um momento difícil de enfermidade. Eu orei e vou orar por cada um. Eu tenho um desejo, eu fico feliz quando alguém me pede para eu orar. Porque é o nosso dever, amado, de orar um pelos outros. É nós fortalecer, nós dar ânimo com a palavra que está escrita aqui, que é o nosso alimento, é o nosso manual de instrução para que nós venhamos aprender o que está escrito aqui. Como é que tem pessoas que não creem nessa palavra gloriosa, que manifesta nas nossas vidas a cada dia? Mas eu dou graças a Deus, que Deus toca no meu coração, porque não é mérito meu, mas é do Senhor. É dele, tudo é para ele, a honra e a glória é somente para ele, não existe outro. Só Deus é digno de toda a honra e toda a glória. Fique com Deus, que Deus venha te dar um bom dia, nessa graça maravilhosa, nessa paz gloriosa. Oh, aleluia, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Fique com Deus. Amém e amém.